É uma alegria estar aqui com você para falar daquela que é a mãe de Deus. E ela é mãe de Deus porque ela é humilde. E é sobre essa característica de Nossa Senhora que nós vamos nos debruçar nessa tarde. Nós vamos falar sobre essa humildade de Nossa Senhora. Nossa Senhora, que ao receber uma grande missão, se fez humilde, se fez pequena. E por isso é que ela agradou a Deus. Ela agradou a Deus pela sua humildade. É uma mulher virtuosa, várias virtudes Nossa Senhora tem. Mas foi a humildade dela que trouxe o olhar do Senhor, que o olhar do Senhor pousou sobre ela pela sua humildade. E nós vamos falar sobre isso nessa tarde. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, no capítulo de Lucas, capítulo 1, versículo 46. Fala o seguinte: o cântico de Maria, o Magnífica. Maria então disse: minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo e sua misericórdia perdura de geração em geração. Para aqueles que o temem, agiu com a força do seu braço, dispersou os homens de coração orgulhosos, depois poderosos de seus tronos, e a humildes exaltou. Cumulou de bens os famintos, e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Você percebe que nesse cântico, em nenhum momento Maria se exalta, mas ela se coloca como a serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E eu quero convidar você a focar no Lucas capítulo 1, 51, que fala: manifestou o poder do seu braço e desconcertou os corações dos soberbos. Este versículo parte do Magnífica, destaca a ação poderosa de Deus em reverter a ordem social e moral. Ele exalta a humildade e a justiça divina e os planos do orgulhoso, daqueles que consideram autossuficientes e soberbos. O que ele faz? Ele desfaz. E é assim na vida. Quanto mais queremos nos exaltar, muitas vezes é que nós caímos. Muitas vezes, quando você, mulher, na sua casa, na sua família, quer se exaltar, quer diante de uma briga, diante de uma situação com seu esposo, se opor, é aí que você cai. E quando você se coloca como humilde, como pequena, como aquela que entende, como submissa, você ganha a ação. Você ganha o fato ali, a situação. E é assim que Nossa Senhora quer te ensinar a viver segundo o seu exemplo. São Francisco de Sales nos diz que a humildade é o fundamento do edifício da santidade. Ela é a base de tudo. Todos os santos que você conhece, todos os santos da Igreja Católica Apostólica Romana, todos, eles foram humildes. Porque Deus só age em um coração pequeno. Deus só age em um coração humilde. Uma pessoa, segundo São Tomás de Aquino, pode fazer até milagres. Porque tem gente que faz milagres. Que é servo do Senhor, faz milagres. Mas, se não tiver humildade,
nada vale. Se não tiver humildade, nada vale. Está falando assim, você pode ter todos os dons, mas se você não for humilde, não for baixo, pequeno, não se abaixar, nada vale. E muitas vezes nós queremos ter razão, não é verdade? Diante de uma briga, diante de uma discussão, diante de um desentendimento, nós queremos ter a razão. Não é verdade que quando acontece isso na sua casa? E aí você quer ter a razão com uma discussão com seu filho, com sua filha, com o patrão. E aí você perde. Você perde a razão. Você perde a oportunidade de viver a humildade. Nossa Senhora, ao receber tão grandioso elogio, ao ser chamada pelo anjo de cheia de graça, e ela assim o é, Maria dá ao seu consentimento, tendo sempre em vista quem ela é. Ela sabe a sua verdade. Ela é a serva do Senhor. É o fiat. É o faça-se em mim segundo a tua palavra. Não é qualquer serva, Maria. É uma serva agraciada por Deus para carregar em si a fonte de toda a humildade. Nossa Senhora é a mulher humilde por excelência. Nela tudo encanta. O que encantou Deus em Maria foi ela ser pequena. Foi ela portar em si. Nossa Senhora, tem alguns santos que vão falar que em Nossa Senhora não tinha faísca. Sabe o que é faísca? Aquela faísquinha do fogo, às vezes, que tem. Não tinha faísca de orgulho. Nela tudo era humildade. São Bernardo de Claraval, em seu sermão sobre a Anunciação, diz que Deus, ao olhar para Maria, encantou-se com sua humildade, enamorou-se de seu coração humilde. A humildade de Maria alegrou o coração do Senhor. Não foi simplesmente por ser virgem ou por outra virtude que Nossa Senhora tem, mas por ser humilde, pois o reino dos céus é dos humildes. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, o reino dos céus é dos humildes. O reino dos céus é dos pequenos. O reino do céu é para mim e é para você. Mas para isso precisamos ser pequenos, nos fazer pequenos. E como é difícil ser pequeno, gente. Não é fácil ser pequeno. Porque muitas vezes range dentro da nossa humanidade o orgulho. O querer ser grande, o querer ser visto, o querer aparecer. Mas é o ser pequeno, o último lugar, o querer o último, o lugar que não tem competição. Eu querer ser serva de todos. E Nossa Senhora foi serva de todos. E uma característica de Nossa Senhora, eu quero trazer para você, é a visitação. Nossa Senhora, ela, ao ficar grávida do menino Deus, olha a grandiosidade. Ela ficou grávida do menino Deus, mãe de Deus. Olha a grandiosidade, mas pequena. E aí o que é que ela faz? Ela poderia pensar, eu estou esperando o Filho de Deus, e agora eu tenho que me preservar um pouco. Não. Ela se coloca a serviço e vai. Ela vai ao encontro de Isabel para servir.
ela foi lá para ajudar. Isabel já estava no 6º mês e ela se coloca a serviço. Tudo em Maria era humildade. E em seu coração não existia uma faísca de orgulho. Verdadeiramente o Senhor eleva os humildes. Nós, muitas vezes, temos algum cargo na igreja, e aí vai muitas vezes as pessoas que servem pastoral na igreja, né? Que aí, muitas vezes, fica soberbo por estar servindo na igreja. Corre esse risco. Ou até mesmo no seu trabalho, ou até mesmo por fazer muito bem alguma coisa. Ele é um grande escritor, ela é uma grande escritora, ele é um grande trabalhador, é um grande padeiro. E, às vezes, aquela qualidade que era porque você faz para se colocar a serviço, se torna algo soberbo. Aí ela canta muito bem, ela se expressa muito bem, ele se expressa muito bem. E pode correr o risco disso, das qualidades, daquilo que você faz muito bem, se tornar um orgulho. Por isso que a humildade é algo a ser vigiado dentro de nós. Nós precisamos vigiar essa característica, essa virtude, nos vigiar quanto à humildade. Será que eu estou me portando como uma pessoa humilde? Será que eu estou servindo? Qual é a intenção que está por trás desse ato que eu estou fazendo, que eu estou tendo? Qual a intenção? É sempre bom se rever. Maria, por ser humilde, tão humilde, não só viu a Deus, mas ela gerou Deus, ela educou Deus, ela formou Deus. E também por meio de Maria, aconteceu o segundo milagre, o primeiro milagre, perdão. O primeiro milagre de Jesus, que é as bodas de Caná. Foi pela intervenção de Nossa Senhora, quando ela disse, quando chegou a ela aquela notícia que tinha acabado o vinho. Imagina, estava na festa de casamento e acabou o vinho. E aí chegou a Nossa Senhora que o vinho tinha acabado. E aí ela pensou, ela se preocupou com aquelas pessoas e falou assim: o vinho acabou. E a festa, como será que vai ficar a imagem dessas pessoas? Como é que vai ficar para o casamento? Um casamento sem vinho, sem festa, como é que vai ser? E aí ela pensou e olhou para Jesus e falou: filho, é hora. O povo está precisando. A festa precisa continuar. E aí, Jesus transformou, ela falou para os servos, fazei tudo o que eles vos disser. E aí, eles fizeram. Jesus pediu para encher as talhas. E a água foi transformada em vinho. E eis o milagre. Mas hoje eu quero saber, na sua vida, na sua história, quais são as talhas que precisam ser cheias? Quais são as talhas aí da sua vida que precisam ser cheias? O que está vazio em você? É a humildade? Qual outra virtude o Senhor pode forjar em você? O que o Senhor pode trabalhar em você
O que o Senhor pode realizar na sua vida, porque o Senhor pode tudo. Basta você querer. E você pode pedir isso à Nossa Senhora. Contar com a intercessão dela, da Santa Mãe de Deus. O Papa Francisco, no Ângelus, no dia 15 de agosto de 2021, ele disse que Maria, em sua pequenez, conquistou os céus primeiro. A primeira a conquistar os céus foi Nossa Senhora, por sua pequenez. O segredo de seu sucesso está precisamente em se reconhecer pequena e necessitada. E o Papa ainda fala: com Deus, somente aqueles que se reconhecem como nada são capazes de receber tudo. Só se reconhecendo como nada, aquilo que você é, aquilo que eu sou um nada. Eu preciso me reconhecer como esse nada que eu sou, para receber de Deus tudo. Porque é assim que Deus trabalha. Quando nós reconhecemos o nada que nós somos, o nada que nós temos, o nada da nossa existência, e o tudo que Ele é, e a grandeza de Deus, e aquilo que Deus pode fazer em mim e em você, aí sim Deus age. A mão de Deus se estende, e os milagres acontecem. Somente aqueles que se esvaziam são preenchidos por Deus. E Maria é a cheia de graça. Ela é a cheia de graça porque ela se esvaziou de si mesma e se encheu inteiramente de Deus. Ela esvaziou-se de si mesma e se encheu inteiramente de Deus. Precisamente por causa de sua humildade. Para nós também, a humildade é o ponto de partida, o início de nossa fé. É fundamental ser pobre em espírito, ou seja, necessitado de Deus. Quando você reconhece que você é pobre, e é de fato pobre em espírito, você reconhece que você precisa. E você precisa em tudo de Deus. Você é necessitado de Deus. É Deus que preenche todo o seu ser. É Deus que transforma todo o seu ser. Se você amanhece, se você acorda, é porque Deus assim permitiu. Eu, todos os dias, quando eu levanto, eu aprendi com o Padre Jonas a dizer: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje juntos? E eu levanto e pergunto: obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade de ser e fazer o melhor. Porque é isso que Deus está me dando, uma oportunidade de ser e fazer o melhor. E você tem feito o melhor? Tem buscado a fazer o melhor, porque nós muitas vezes não conseguimos, é fato. E não é fácil. Mas nós precisamos buscar. Nós precisamos nos colocar à disposição desse Deus que tudo pode e tudo faz na minha e na sua vida, na minha e na sua história. Você, quanto mulher, como é que você tem buscado a Deus? É com humildade? É se esvaziando de si mesmo ou é querendo que Deus te sirva no lugar de você servir a Deus? Como é essa realidade? Como é esse relacionamento entre você e Deus? E o Papa ainda fala: para nós também, a humildade é um ponto de partida, o início da nossa fé. É fundamental ser pobre em espírito,
ou seja, necessitado de Deus. Aquele que está cheio de si não dá espaço para Deus, mas aquele que permanece humilde permite que o Senhor realize grandes coisas. O poeta Dante chama a Virgem Maria de humilde e elevada mais do que todas as criaturas. Ela é a humilde, olha que bonito que o Dante fala. Ela é a humilde, a pequena, a mais baixa criatura e a mais elevada criatura entre todas as criaturas de Deus, mas por conta da sua humildade, porque ela se fez pequena. E não é fácil se fazer pequeno. Não é fácil, muitas vezes, quando você na sua casa não é compreendido, não é compreendida, e que você quer ter a razão, e que você, às vezes, está com a razão, às vezes você está certo, mas você abrir mão do estar certa para ganhar aquela alma, para ganhar aquela pessoa. E como é isso para você? Como é essa realidade para você? Range dentro de você o orgulho? Ou você tem facilidade em buscar ser uma pessoa humilde? E o Papa também fez uma reflexão que eu quero fazer com você agora. No Ângelus do dia 15 de agosto de 2021, o Papa Francisco perguntou: como vivo a humildade? E eu pergunto para você, como você está vivendo a humildade? E pergunto para mim também, Juana, como você está vivendo a humildade? Procuro ser reconhecido pelos outros? Afirmar-me e ser elogiado? Ou penso em servir? Eu quero ser elogiado, elogiada, ser vista, ocupar os primeiros lugares. Ou eu quero servir, ser pequeno, serva de todos, servo de todas. Eu sei escutar como Maria. Olha aí a escuta de Nossa Senhora. Aquela que guardava todas as coisas em seu coração. Eu sei escutar como Maria, ou será que eu só quero falar e receber atenção? Eu sei ficar em silêncio, e isso é muito difícil às vezes para nós mulheres, não é verdade? Muitas vezes nós queremos falar, e temos a necessidade de falar, e gostamos de falar mesmo, e é verdade. Não é fácil, mas nós mulheres, eu e você, precisamos aprender com Nossa Senhora a silenciar. E o silêncio não é qualquer silêncio não, viu? É um silêncio fecundo. Um silêncio fecundo, que gera vida. Eu sei ficar em silêncio como Maria, ou eu estou somente sempre falando? Será que sei dar um passo para trás? Isso também é difícil? Olha o que o Papa pergunta aí para mim e para você. Será que sei dar um passo atrás, evitar brigas e discussões, ou apenas tento me sobressair? Porque muitas vezes você pode estar tentando se sobressair,
por que acontecem tantos conflitos na minha casa? Na minha casa está acontecendo tanta coisa ruim. Será que você não está sendo uma mulher sábia? Como você está se portando diante das situações? Será que você está querendo se sobressair? Ou você está querendo ser uma mulher humilde e dar um passo para trás? 2, 3, 4, 5 e quantos forem necessários. Eu quero falar também da devoção à Nossa Senhora. A devoção à Nossa Senhora, que eu e você somos convidados a vivermos. E que essa devoção parte do momento em que eu e você trazemos... Cadê aqui a minha arma? O texto nas mãos. Gente, tem gente que usa o texto como algo só para colocar no bolso, só como símbolo, uma pulseira, e não faz dele a sua oração. Eu estou preparando no jornalismo, eu trabalho minha missão, né? Eu sou missionária da comunidade Canção Nova e realizo minha missão no jornalismo da Canção Nova. E eu estou preparando uma série de reportagens que é Maria de Tantas Marias. Vai passar a semana que vem. Você é convidado a acompanhar. E essa série, eu entrevistei o padre Leonardo Ribeiro, da comunidade Canção Nova. E ele falou, e eu achei tão profundo quando ele disse na entrevista, que o texto, a oração do texto, é um relacionamento. Você se relaciona com Nossa Senhora. Não é apenas um preceito, eu vou rezar. Mas é um relacionamento, é uma relação de afeto, é de amor. É uma relação de amor com Nossa Senhora quando você reza o texto. Ser devoto de Maria é imitar sua profunda humildade. Não existe devoção genuína a Nossa Senhora sem ser humilde. Olha que bonito. Eu não posso querer dizer, eu sou devota de Nossa Senhora e não ser uma pessoa humilde. Não tem como. Eu preciso buscar ali, mesmo que arranhe dentro de mim, a humildade. É fácil? Pergunto para você, é fácil ser humilde? Não, não é fácil, não. É para os violentos. Nossa Senhora foi uma mulher violenta. Violenta na fé, na entrega a Deus. Ela deu tudo. Ela não deu por partes. Eu vou dar até aqui. Isso aqui eu dou, mas isso aqui, Senhor, olha, o Senhor não mexe, tá bom? Isso aqui eu quero do meu jeito. Foi isso? Não. Ela deu tudo. E como fala o Padre Jonas, tudo é tudo. E o que você está dando a Deus? O que você dá a Deus é tudo? Ou você tem tido reservas? Não tem como dizer que você é devoto, devota de Nossa Senhora, seja o título qual for. Se você não vive uma verdadeira devoção a Nossa Senhora ao entregar tudo, e tudo é tudo a Deus. Um escritor, um grande escritor, falou que a beleza salvará o mundo.
E a beleza que Maria trouxe ao mundo foi seu filho Jesus. E eu falo para você, ele já salvou o mundo. Ele já te salvou. Ele já me salvou. A beleza salvará o mundo. E a salvação já veio. Já veio por meio de Maria, que foi e que é humilde. Os grandes santos, quando olham para Nossa Senhora, e eu me recordo agora de Jacinta, que ela fala que Nossa Senhora, quando ela viu Nossa Senhora, foram perguntar para ela como é que ela é. Ela é linda. Ela é uma mulher muito linda. É a mulher mais linda que eu já vi. Essa Nossa Senhora, ela é linda. E a criança só sabia falar isso, ela é linda. E eu falo para você, a humildade encanta. Às vezes, se você se acha um pouquinho feio, um pouquinho feia, aprenda a ser humilde, que vai ficar lindo, vai ficar linda. Quem é humilde traz em si uma beleza encantadora, reflexo daquela beleza divina, de alguém que em tudo busca só a Deus. Por isso, a pequena Jacinta sempre dizia que Nossa Senhora é linda, a mais linda de todas. Eu quero trazer agora para você uma frase de Mateus, capítulo 5, versículo 5, que diz: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, eles receberão o céu. Fala para a pessoa que está do seu lado, o céu é para mim, é para você. Ei, o céu é para você. O céu é para a senhora. O céu é para a senhora. O céu é para mim. O céu é para você. O céu é para mim. Nós que somos humildes, que vamos buscar a humildade, que vamos aprender de Nossa Senhora a sermos humildes, a sermos pequenos, a nos rebaixarmos. Nós vamos aprender. Eu falo que vamos aprender porque não é fácil. É uma decisão diária. Porque muitas vezes é ou não é verdade que nós queremos ser grande, que nós queremos ser vistos. Essa é a tendência. Mas é uma tendência errada. Esse não é o sistema de Deus, não. É o sistema do mundo. Mas eu e você somos convidados a sermos afinados, afinada e afinado ali no sistema de Deus, que é contrário ao sistema do mundo. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: Nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. E como é isso? Considerar a outra pessoa superior a mim. Só uma pessoa que está buscando ali a humildade é capaz disso. É capaz de ser pequeno, de ser pequena, de se fazer pequeno, diante de dores, diante de discussões, diante de picuinha. É verdade, não é que muitas vezes as mulheres têm muita picuinha. Porque nós, mulheres, somos demais. Nós somos uma bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes tem picuinha. Mas se eu considero a outra maior do que eu, melhor do que eu,
Gente, olha aí a mudança, olha aí o gatilho, olha aí a mudança de situação, olha aí. E a humildade, ela tem uma recompensa. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Você quer ter vida em abundância? Você quer ter vida em abundância? Quer ter vida em abundância? Então, seja pequeno. Seja pequena. Seja humilde. Aprenda de Nossa Senhora, aquela que guardava as coisas no seu coração, que silenciava, a Virgem do Silêncio. A Virgem do Silêncio que, gente, a mãe tem uma autoridade sobre o filho, não tem? Toda mãe tem autoridade sobre o filho, é real, não é? Não é um fato? Nossa Senhora tinha autoridade sobre o menino Deus, Jesus. Ela tinha autoridade sobre ele. Mas quando ele se perde, e aí vamos retomar aí a Bíblia e o conhecimento, não vou nem pegar essa palavra, mas vou falar sobre ela. Quando ele se perde e ele fala para Nossa Senhora, aí Nossa Senhora encontra, quando ela encontra o menino, fala: teu pai, São José, e eu estávamos à tua procura. E aí Jesus fala: não sabeis que eu deveria estar na casa do meu pai, Deus? E Nossa Senhora foi lá e brigou com o menino? E reclamou com o menino e fez um escândalo? Não, menino, mas você deveria ter me falado comigo, mesmo se fosse para a casa de Deus, porque a autoridade aqui sou eu. Falou isso? Ela silenciou. E ela guardou em seu coração. E eu pergunto para você, mãe. Quem é mãe? Levanta o braço. Você, mãe, diante dos desafios de educar, porque educar não é fácil. Você, mãe, qual é a sua postura educadora diante do seu filho, diante da sua filha? Talvez algumas aqui tenham até netos. Diante do seu neto, da sua neta, qual é a sua postura? É aquela que quer ter a razão em tudo? Ou é a mulher sábia, que sabe silenciar na hora certa, que sabe falar na hora certa, que busca ser um exemplo? Em Efésios, capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros. Você suporta aquele vizinho, aquela vizinha chata, muitas vezes você tem dificuldade, que pega o som alto e aumenta? Gente, não é fácil. Eu falo porque eu já passei por isso. Eu fui de férias e eu sou natural de Gravatá, Pernambuco. E aí, chegando de férias, uma vizinha lá da casa dos meus pais ligou o som no último volume, que a rua toda escutava aquele som. E eu, meu Deus, e nesse dia eu estava ainda para melhorar a situação, eu estava com dor de cabeça. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, a dona da rua agora ordenou que todo mundo vai escutar música? Porque foi o que estava aparecendo. E eu fiquei assim, não, eu vou aprender a ser uma mulher sábia, eu vou buscar o último lugar. Até nisso eu preciso buscar o último lugar, vou silenciar. E o som vai passar.
E esse momento vai passar. E a dor de cabeça vai passar. E passou. E eu fui mais forte do que aquela situação. E eu pergunto para você, como é para você se relacionar com os seus vizinhos? Como é para você se relacionar com aquelas pessoas que lhes são difíceis? Em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, vai dizer: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha, além da humildade, agora vieram mais algumas virtudes aqui, para mim e para você. Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Como é para você viver e buscar viver essas virtudes? Na sua vida, no prático, no dia a dia, quando muitas vezes ninguém está vendo. Porque as virtudes é ali, elas vão brotando quando ninguém está vendo. Mas é numa resposta diária, no concreto da minha vida, no concreto do meu dia a dia, que vai brotando a humildade, a paciência, a compaixão, o sentir com. Ou você agora não sente mais compaixão do outro? Como é isso para você? Como é a realidade de viver a humildade para você? Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que eu demonstre por bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. E o que isso quer dizer? Se você tem uma qualidade, você agora não vai dizer, eu sou uma boa costureira. Minha mãe é costureira e ela é uma boa costureira. Ela é uma excelente costureira. E aí, ela vai dizer agora, eu não sou uma boa costureira, para dizer que é humilde? Não. Ela vai se garantir naquilo que ela é. Eu sou uma boa costureira, mas eu faço isso para servir ao outro. E aí é o pulo do gato. Eu busco fazer bem, não para parecer, não para dizer que eu sou, mas eu faço para servir, para me doar, para colocar-me a serviço do outro, colocar-me como último, como servo de todos. Eu quero trazer para você agora esse livro aqui, A Feminilidade que Deus Pensa para Você, a exemplo de Maria Madalena e de Nossa Senhora. Esse livro nasceu de uma experiência que eu escrevi, falando sobre essas mulheres, Maria Madalena e Nossa Senhora. E para mim foi muito profundo escrever, porque eu tive que antes fazer a experiência com Nossa Senhora. E ali você vai encontrar muitas coisas falando sobre Nossa Senhora. As virtudes de Nossa Senhora, todas, não vou dizer que tem todas, porque Nossa Senhora é uma mulher muito virtuosa. Mas você vai encontrar muitas das virtudes de Nossa Senhora. E você encontra esse livro aqui na loja Canção Nova, como também no portal, no site, loja.cançãonova.com.
E eu vou trazer agora para você a parte sobre a humildade de Nossa Senhora, e eu quero trazer um trecho aqui bem curto dele, só para você sentir um pouco daquilo que fala esse livro. Ela é a nova Eva, que com sua humildade e obediência desatou o nó da soberba, da desobediência da primeira mulher. Quem foi a primeira mulher? Eva. E Nossa Senhora, o que ela fez? Ela desatou o nó da desobediência de Eva. Eva foi o símbolo do orgulho, da soberba. Ela quis ser como Deus, por isso comeu o fruto proibido, para se igualar a Deus. Mas Nossa Senhora, ela é ao contrário, totalmente ao contrário de Eva. Se por Eva, por uma mulher, o pecado entrou no mundo, por Maria, a mãe de Deus, Nossa Senhora, a salvação entrou no mundo. Mas para isso, ela teve que passar pelo vale da morte com Jesus. Nenhuma mulher neste mundo sofreu como Maria. Desde a apresentação do seu menino, Deus, no templo, o velho profeta já lhe avisou que uma espada atravessaria o seu coração. E foi assim que, de fato, uma espada atravessou o coração de Maria. Mas nos relatos bíblicos, naquilo que nós temos na tradição na igreja, como tradição da igreja, eu pergunto para você, você já ouviu falar qual foi a postura de Nossa Senhora diante da cruz? Ela estava em quê? A senhora que falou na frente. De pé. Ela estava de pé. Nossa Senhora estava de pé. Mas ela estava fazendo escândalo lá? Não. Ela estava suportando a dor, com sabedoria e humildade. Ela poderia dizer, mas meu filho é Deus. Ele é o dono de tudo. Mas não, ela se colocou no último lugar e suportou a dor. Eu tenho um primo que tinha 23 anos e ele faleceu num acidente de moto. E foi muito triste para a minha família essa situação. E aí, a mãe dele ficou desesperada. E por um momento, fraca na fé, ficou desesperada naquela situação e pensando que Deus tinha abandonado. Mas como dizer para uma mãe que perdeu o filho num acidente de moto aos 23 anos, que Deus está com ela e que Deus está naquela situação? É fácil? Não é. Mas eu, como prima, também com o coração dilacerado, sofrendo, eu disse, Deus está nisso. Deus está cuidando, Deus recolheu ele. Ele era muito bom, e de fato ele era muito bom. E Deus recolheu o meu primo. É fácil? Não é. Mas nós precisamos seguir o exemplo dela, da Virgem Maria, a Virgem do silêncio, a Virgem que é tão humilde que se coloca no último lugar como serva de todos e que diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra.
E eu quero te convidar a rezar com essa canção. A fazer dessa música a sua oração. Que você possa já ficar em pé. Vamos rezar. Porque muito mais do que conhecer e saber sobre as virtudes de Nossa Senhora, sobre a humildade de Nossa Senhora, nós estamos aqui para fazer uma experiência de Nossa Senhora. E como o Padre Léo falou na entrevista para mim, nós estamos aqui para viver uma relação de afeto, de amor com Nossa Senhora. E eu convido você a cantar essa canção. Pema no seu coração, feche seus olhos. Sinta mesmo o manto da Virgem Maria te cobrindo nesse momento, cuidando de você. Vivia sempre silenciosa, ó Maria. Guardavas tudo, meditando com muito amor. Jesus que veio nos trazer a boa nova, geraste silenciosamente em teu coração. No Natal nos trouxeste entre cantos a alegria de Cristo. Tu me ensinas silenciar também.